Nunca faça isso após uma cirurgia de catarata. 5 coisas que você precisa evitar a todo custo após uma fasciectomia ou cirurgia de catarata. Além disso, nesse vídeo aqui eu também vou te ensinar algumas ações que você pode tomar no pós-operatório da cirurgia da catarata para você ter uma cirurgia mais eficaz, para que você tenha mais sucesso no seu pós-operatório. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é a catarata, né? Catarata nada mais é do que a opacificação de uma lente natural do olho. Todo mundo tem uma lente intraocular natural, a gente nasce com ela, e algumas pessoas ficam com essa lente mais opacificada do que outras, né? Quem que tem essa facilidade, essa propensão a ter esse cristalino mais opacificado? Geralmente são os indivíduos mais velhos, são os indivíduos diabéticos, hipertensos, aqueles que usam corticoide. Ah, doutor, o que é o corticoide? Prednisona, por exemplo. Ou então aqueles indivíduos que tomaram um soco, um trauma, caíram da escada, caíram no ônibus e bateram a face, um lado da face no chão. Eles são mais propensos a ter catarata, tá? Ah, doutor, então só indivíduos mais velhos que têm catarata? Não, existem crianças com catarata. É a catarata congênita, tá, pessoal? Catarata ela é uma comorbidade que atinge milhões de pessoas, é uma doença extremamente prevalente no mundo de hoje. E quais são os sintomas? Como é que eu sei que eu tenho catarata, doutor? A gente sabe que a gente tem catarata porque a visão vai ficando pior, a gente vai perdendo nitidez, a gente vai perdendo contraste, a gente vai perdendo sensibilidade ali, a visão de cores. Esses são os primeiros sintomas da catarata. Queria explicar para vocês também que a cirurgia de catarata, ela é a cirurgia mais realizada no mundo inteiro. Então, se você está com medo de ser submetido a uma cirurgia de catarata, eu já te digo agora, não precisa. O índice de complicação da cirurgia é baixíssimo, beira o ridículo. É uma cirurgia extremamente segura. É a cirurgia mais realizada em todo o mundo. Ah, doutor, mas então eu não entendi. Pelo seu título, pelo que você falou no início, tem como complicar? Tem como complicar e tem como complicar sério. Para isso eu tô aqui, para te ajudar. Porque mesmo sendo uma das cirurgias mais tranquilas, você, paciente, tem que fazer a sua parte. O médico tem que fazer a parte dele. Não tem como você controlar o que o médico deva fazer. Não tem como o médico, por mais que fale, controlar o que você tem que fazer em casa. Então assim, a minha função aqui é relembrar o que o médico falou para você, caso você tenha acabado de operar catarata, ou elucidar para você, que vai operar, o que tem que ser feito. Se você já operou, se você conhece alguém que vai operar, se você deseja operar a catarata, escreve aqui nos comentários, me fala qual a sua catarata, quanto que você está enxergando, há quanto tempo você tem essa catarata, se você já foi no médico, se você não foi, vamos bater essa bola aqui para ver se eu consigo te ajudar. E quais são as complicações, as temidas complicações da cirurgia de catarata que vocês acabam perguntando, ficando um pouco receosos? Primeira complicação é não melhorar a visão, né? Você tem lá a visão de 80%, você quer operar para chegar em 100%. Só que, às vezes, uma complicação é você opera e não melhora. Essa é uma complicação que você tem que estar disposto a correr. Outra complicação é você opera e piora a visão. Antes você enxergava 80%, você é submetido a uma cirurgia, e agora você está enxergando 60%. Ah, doutor, por que isso aconteceu? Por N motivos. Um dos motivos, você pode ficar sem a lente na cirurgia, pode acontecer alguma complicação, às vezes com o cirurgião, com o instrumentador, com o aparelho, às vezes você se mexe, o anestesista não sedou direito, às vezes o seu olho tem uma complicação que o cirurgião não conseguiu ver no pré-operatório, que às vezes é um pouco difícil, e aí acaba que na cirurgia a gente não consegue colocar lente dentro do seu olho. E aí você vai ter que ser submetido a uma nova cirurgia para colocada de lente, chamada às vezes um implante secundário, às vezes pode ser por fixação escleral, sem fixação escleral. Outra complicação que tem na cirurgia de catarata é o edema de córnea. Os pacientes têm que ser submetidos a um pré-operatório extremamente bem feito, porque há pacientes que após a cirurgia de catarata podem evoluir com um edema corneano grave e, se persistente, após 3 a 6 meses com o uso de colírios, tem que ser submetido a um transplante de córnea. Então, existem N complicações e uma das principais, que é a foto do vídeo, é a endoftalmite. Endoftalmite é uma infecção do olho
causada geralmente por bactérias, pode ser causada por fungo, por vírus, mas geralmente por bactérias. Geralmente, ela acontece no pós-operatório de cirurgias como trabeculectomia ou então, por exemplo, facectomia. Então, essa complicação ela pode gerar um prejuízo visual muito grande se não diagnosticada e tratada rápido. Inclusive, ela pode causar sepse e da sepse o paciente pode evoluir para a morte. Então, é uma complicação extremamente temida pelo cirurgião, extremamente temida pelo paciente, que eu estou explicando aqui para vocês agora. Eu vou explicar em 5 segundos o que você tem que fazer para você cumprir com a sua parte para que você não tenha endoftalmite. Vamos lá? Primeira atitude que você tem que tomar para você prevenir essa complicação tão temida: não coce os olhos. Paciente de pós-operatório não pode levar a mão suja aos olhos. Por quê? Quando você leva a mão suja ao olho, você está levando bactéria, você está levando fungo ao olho e esse fungo pode entrar no seu olho. Por que ele pode entrar no olho de quem já operou e não pode entrar no olho de quem não operou? Porque quem já operou tem uma incisão ali e por essa incisão o fungo, a bactéria, o parasita, ele pode entrar lá dentro do olho. Depois que ele entra, aí a chance de ter uma infecção grave como endoftalmite é muito grande. Além disso, o fato de você coçar os olhos pode induzir a uma abertura da incisão, porque geralmente na incisão a gente não dá o ponto. Na incisão de catarata, a gente faz uma hidratação da incisão. Então, se fizer muito esforço ali, um trauma importante ali, essa incisão pode se abrir e, consequentemente, o líquido que está lá dentro pode vazar para fora e o que está fora pode entrar. Cria-se ali um canal de comunicação entre o meio externo e o olho. A segunda dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: use os colírios da forma correta. Cada médico, em cada setor, em cada hospital, prescreve de um jeito. Geralmente, os pacientes saem com um antibiótico, um corticoide e um anti-inflamatório. O antibiótico geralmente é usado de 5 a 7 dias. Por quê? Porque ele é um antibiótico profilático. Ele quer garantir que mesmo que você coloque aquela mão no olho, a bactéria não sobreviva no seu olho e não consiga causar infecções graves como endoftalmite. Terceira dica que eu vou dar para vocês: não fazer esforço físico. O que é o esforço físico no pós-operatório de catarata? Ah, doutor, eu tenho neto, eu vou pegar meu neto no colo. Seu neto tem 10 quilos. Você vai pegar 10 quilos, vai abaixar para pegar 10 quilos. Quando você levantar, você cria uma pressão na sua cabeça e, consequentemente, no seu olho, que pode induzir as estruturas internas a saírem. Então, a lente pode sair do lugar, a íris pode sair pela incisão, a incisão pode vazar. Tudo isso é fator de risco. Lavar roupa, subir e descer a escada, andar de bicicleta, tudo isso é fator de risco. Então, nos 7 primeiros dias, tem que ficar deitado, assistindo série, assistindo celular, tranquilo, tá bom? Se você tá gostando até agora das 3 primeiras dicas e quer as outras dicas, deixa o like aqui, me segue e vamos para os próximos passos. Os 2 últimas dicas que eu dou, os 2 últimos passos, são os mais importantes. O 4º passo é o seguinte: o paciente precisa ir a todas as consultas marcadas. Ah, doutor, tem o aniversário da minha sobrinha, meu olho tá tão bom, eu não vou não. Não pode fazer isso. Geralmente as consultas são no primeiro dia de pós-operatório. Por exemplo, você opera na segunda, você tem que voltar na terça-feira no hospital ou no consultório do médico para que você seja vista por ele, para que você seja visto por ele, para saber que está tudo bem com o olho. Depois você tem que retornar 1 semana após a cirurgia, para novamente ver se está tudo certo, ver como é que está a visão, se tem algum sinal ou sintoma de inflamação ocular. E depois, a última consulta é com 30 dias de pós-operatório, para a gente se certificar de que o olho está 100% e finalmente ter alta desse olho operado. E agora a última dica, a mais importante de todas na minha concepção, tá? Como médico oftalmologista, é: caso você opere catarata e tenha qualquer anormalidade, qualquer acontecimento disfuncional no pós-operatório, ou seja, qualquer coisa estranha no seu pós-operatório, procure uma emergência oftalmológica. Por quê? Doutor, eu operei e tô com a vista um pouco embaçada de ontem para hoje. Doutor, eu operei, ontem eu estava bem, hoje minha vista começou a doer. Doutor, eu operei, tem 2 dias, meu olho ficou vermelho hoje de manhã, tá estranho. Procure
o seu oftalmologista imediatamente, porque esses são alguns sinais e sintomas de endoftalmite que pode te deixar cego, pode fazer você ter que retirar o olho e, nas últimas das consequências, pode induzir a uma sepse e, porventura, a morte. Então, qualquer acontecimento que não esteja dentro da normalidade, do percurso normal do pós-operatório, tem que ser valorizado por você e você tem que procurar um oftalmologista imediatamente. Combinado, pessoal? Se você gostou do vídeo, se você achou que foi explicativo, que eu consegui resumir bem para você como é que é um pós-operatório de catarata, quais são os riscos, o que deve ser feito, deixa uma nota aqui de 0 a 10 para mim. É importante esse feedback para mim, porque eu preciso que vocês fiquem de olho em mim para que eu melhore cada vez mais, porque eu estou de olho em vocês.